paciente que já tem diabetes, ele tem um risco maior de desenvolver as complicações da COVID. Primeiro, porque o sistema imunológico do paciente com diabetes, sobretudo quando a doença está descontrolada, pode ter um comprometimento já, e isso vai favorecer então que o vírus se instale de uma maneira mais grave. Segundo, que a própria infecção pelo Covid-19 pode desencadear um descontrole do diabetes, e isso poderia então propiciar um maior também risco para esse paciente. Então uma coisa piora a outra. Existem dois tipos de diabetes, o tipo 1, que é aquele que comete pessoas mais jovens e que não tem outras doenças associadas, e o tipo 2, que geralmente pega, que é o mais comum, as pessoas de meia idade ou até mais idosas e que tem uma associação grande com obesidade também. E os estudos têm mostrado que esse tipo 2 é um tipo de diabetes mais susceptível às complicações da infecção pelo Covid, em virtude da obesidade, das outras condições associadas ao paciente que tem o diabetes tipo 2. Então a gente percebe que esse subgrupo de pacientes tem um risco maior de desenvolver complicações do Covid. No paciente que não precisa de internação, que está em casa, que está com uma infecção pelo Covid de leve a moderada, que a orientação seria manter os medicamentos que ele já utilizava, que não tem problema mantê-los. Entretanto, nos pacientes mais graves que necessitam de ser internados, existe uma orientação da suspensão desses medicamentos e, se necessário, o uso do controle com insulina, que seria o medicamento mais seguro nessas situações mais graves. A gente ainda não sabe essa resposta. A gente sabe que inicialmente os pacientes que às vezes internam com quadros mais graves, mesmo que não tenham diabetes, mas que tenham uma predisposição a desenvolver diabetes, podem apresentar glicose elevada durante a internação e mesmo tratamento com insulina para diabetes. A gente não sabe a médio e longo prazo se isso vai representar um risco dessas pessoas desenvolverem ou não diabetes. Isso é uma doença muito nova que a gente precisa de conhecer ainda nos próximos anos. Mas em teoria, porque a gente sabe que principalmente o diabetes tipo 1 existe uma relação com infecções viróticas prévias, pode existir uma relação do desenvolvimento futuro de diabetes nesses pacientes que tiveram a infecção pelo Covid-19 e melhoraram, embora a gente não tenha essa resposta ainda. Quais que seriam então os cuidados que os pacientes com diabetes deveriam ter no caso dessa pandemia da Covid-19? Eu acho que a primeira questão é ser considerado então um grupo de risco, tomar as precauções, se possível ficar em casa, no trabalho evitar o contato com o público, os fatores de risco, locais fechados, sempre utilizar máscaras quando estiver fora de casa e então tomar um cuidado a mais do que qualquer pessoa, porque os pacientes com diabéticos então são considerados pacientes de maior risco para as complicações dessa infecção.